Nesse vídeo eu vou te mostrar de como você pode ter o seu projeto fotovoltaico aprovado na Equatorial, que eu vou mostrar todos os documentos, o diagrama fotovoltaico e também como dar entrada nesse projeto na Equatorial. Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que a Equatorial hoje ela é uma das distribuidoras mais chatinhas aí que existe quando a gente vai fazer um projeto fotovoltaico. Logo porque ela existe uma série de documentos, ela vai te exigir, bem como os diagramas também. Tem hora que ela tem umas inconsistências na hora que vai fazer a análise dela, quesito de normas muito grande aí, quando você vai enviar o seu projeto para ela, e aí acontecem muitas reprovações. Mas uma dúvida muito grande é, Igor, mas quais são os documentos que eu tenho que enviar para a distribuidora e como é que eu devo preencher esses documentos? E é isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Bem como a RT, TRT e também o diagrama Unifilar. Então, para a gente começar, eu vou aqui para a tela do meu computador e vou apresentar todos os documentos que são necessários enviar para a Equatorial. Lembrando que para você realizar esse projeto fotovoltaico, é muito importante você já ter previamente ali os dados necessários que você vai enviar para a distribuidora, ou seja, o integrador de energia solar, o vendedor de energia solar, ou mesmo você que tenha vendido o sistema de energia solar lá para o consumidor final, você já sabe quais são todas as informações básicas, como o tamanho do sistema, quantidade de módulos, modelo dos módulos, dos inversores, se vai usar microinversores, o convencional, 1 ou 2, bem como também as informações do cliente, as pessoais, como os dados de RG, o CPF, e-mail, número, enfim, todas essas informações para que aí sim você possa ir para a segunda etapa, que é a parte burocrática aí, que é de preencher todos os documentos e enviar para a distribuidora. Então, vamos lá. Para a gente começar, o documento que a Equatorial vai te exigir, o primeiro de todos, tá? É o que ela chama de formulário de solicitação de acesso. Então, no formulário de solicitação de acesso, eu estou com o modelo dele aqui em PDF, tá? Então, ela vai te entregar também esse modelo em Excel. Então, você pode encontrar ele em Excel. Ó. Vou abrir ele aqui em Excel para você, porque você pode também estar encontrando ele dessa maneira. Inclusive, a maneira mais correta quando você vai preencher. Então, esse aqui é o documento em Excel e você encontra lá no site da Equatorial todos esses documentos aqui que você precisa enviar. Então, você pode ver que nesse documento ele tem 5 abas: roteiro, 0, 1, 2 e fontes. E qual deles a gente vai preencher? Primeiramente, a gente vem na aba 0 e na aba 0 é que você vai ver que já tem algumas informações preenchidas e você vai colocar primeiramente potência do módulo. Então, qual é a potência do seu módulo? Lembrando que tem que ser em watts. A quantidade, aqui a gente utilizou 6 módulos, né? Então, em uma string foi utilizado 4, na outra foi utilizado 2. Aqui ele já vai somar automaticamente, ó. Por exemplo, se eu botar 10 aqui, ó, ele já altera aqui sozinho. Vai te pedir também a área dos arranjos, o fabricante dos módulos e também o modelo desse módulo fotovoltaico. Então, você pode estar usando a Ryzen, Canadian, a BYD, enfim. Então, depende aí de onde é que você vai estar comprando seu sistema fotovoltaico. E aqui abaixo, ele vai estar te pedindo as informações do inversor ou do microinversor. Por exemplo, nesse caso aqui foi utilizado 2 microinversores da DE, daí, enfim, tem gente que chama de qualquer nome aí. E aqui tem o seu modelo, a potência nominal, a faixa de tensão e também corrente nominal, fator de potência, rendimento e também a questão das distorções harmônicas de corrente. E todas essas informações aqui você encontra lá no datasheet do equipamento. Todo equipamento vai vir trazer essas informações. Não importa o inversor, ele vem com essas informações aqui que a Equatorial ela te exige. Aqui abaixo, caso você for fazer uma energia eólica ou então termoelétrica, então você vai fazer hidráulica. No nosso caso aqui é de energia solar. Preenchida aqui essa informação, deixa eu só voltar aqui como estava. A gente vem aqui para primeiro, né? Que no caso seria essa aba aqui número 1. Essa daqui é a aba mais importante que existe, tá? Porque nela você vai colocar o quê? O nome do cliente, você vai colocar as informações pessoais dele aqui, ó, como aqui está dizendo, ó, dá um zoom para você, ó. Então, vai ter essas informações dele aqui, questão de contatos, inclusive contato telefônico e o e-mail, eu sugiro você colocar o seu como projetista fotovoltaico. Por quê? Porque se a distribuidora reprova e ela quer conversar com alguém, é interessante que ela ligue para você e mande esse e-mail para você e não para o seu cliente. Então, vai te pedir o município, também o estado, e também ele vai te pedir aqui o tipo de solicitação. Então, ou seja, se você vai ter aumento de potência, se você não vai ter aumento de potência, se você está fazendo uma ligação nova, se essa conexão você está fazendo só aumento de potência do sistema fotovoltaico, se você vai precisar fazer uma alteração no padrão de entrada, então você vai ter que ver essas informações quando você estiver realizando ali o seu projeto, pegando as informações com o cliente, por isso que é importante. O primeiro passo é você pegar essas informações com o cliente. Depois você vai colocar
o seu número de conta-contrato, você vai colocar o ramo de atividade, se possui cargas especiais, geralmente não possui isso, quando não é um hospital, né, que tem ali uma máquina de raio-x ou então uma tomografia, que lá eles possuem cargas especiais, né, que a gente sabe que a corrente se comporta de maneira diferente. Mas aqui a gente está falando mais na parte de microgeração. Aqui ele vai te pedir a classe. Então a gente tem classe residencial, rural, comércio. Então aqui você tem que ver lá na fatura do seu cliente se ela é residencial ou industrial, mas geralmente ou ela é residencial ou então ela vai ser rural. O tipo de ligação, monofásico, trifásico ou bifásico. Aqui a gente vai ter a tensão de atendimento. Então, por exemplo, se eu trocar aqui para trifásico, ele já vai me alterar automaticamente aqui para 380. Isso porque eu estou no Piauí. Se eu coloco, por exemplo, Pará, então 220, tá? Lembrando que aqui tem 4 estados, mas tem um documento da Equatorial bem mais atualizado em que ela tem os demais estados, como Goiás, Rio Grande do Sul, tem também o Amapá, que são os outros estados também em que ela atua. Então, deixa eu trocar aqui, botar aqui Piauí no nosso exemplo. Aqui ele vai te pedir a carga declarada da UC, não é o tamanho do sistema fotovoltaico, tá? É a carga declarada daquela unidade consumidora, então, ou seja, a soma lá do equipamento das potências. Esse valor que você pega lá na norma da distribuidora, na tabela número 1, na NT01, que é a norma de baixa tensão dela. E aqui o disjuntor do padrão de entrada, tá? Não é o disjuntor de proteção do inversor, é o disjuntor do padrão de entrada, tá? E aqui ele vai te dar a potência disponibilizada. Então aqui, ó, se eu vou colocar para monofásico, ele vai me dar um de 5. Aqui são as coordenadas que eu pego em UTM, isso aqui eu pego lá no Google Earth, então só joga lá as informações do local mesmo no Google Maps, eu pego lá as informações em UTM, e ele também vai pedir o número do poste mais próximo. Caso eu não tenha o número do poste mais próximo, basta eu colocar não encontrado, tá? Não tem problema. Aqui vai vir as informações de quem é o responsável técnico, então no caso o nome, o título, pode ser um engenheiro eletricista ou também um técnico em eletrotécnico, vai pedir o registro profissional, bem como o e-mail e o número de celular, tá? E aqui a gente vai colocar o quê? Que a informação ela vai ser fotovoltaico, eólica, hidromassa, então no nosso caso é a eólica, ora a hidromassa é hidráulica, então vou botar aqui solar, fotovoltaica. E aqui outro ponto muito importante, tá? Que aqui tem enquadramento da microgeração. Aqui você vai ter que saber, caso você vá enviar os créditos energéticos para outras residências, então aqui você vai colocar autoconsumo remoto. Caso você não vá enviar, você vai colocar individual, ou seja, vai ser somente na geradora, não vai enviar para ninguém. E aqui a gente tem a número 2. Então, na número 2 é caso você vá enviar, você só vai preencher esse documento, ó, que é a lista de rateio, caso você for enviar para outras residências. Por exemplo, se você coloca aqui autoconsumo remoto, ele dá até a opção, ó, preencher a lista de rateio de clientes na guia 2. Então, a gente vai ter que colocar aqui o contrato da UC geradora, o enquadramento, que no caso é autoconsumo remoto, a localização da solicitação e também a data. E aqui a gente vai colocar a porcentagem. Se você não sabe como fazer essa porcentagem, tem aula aqui também no canal ensinando como você vai fazer essa distribuição dos créditos energéticos. E lembrando, tem que ser no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ, tá? Essa parte de fontes aqui você não precisa preencher, é só ela dizendo como é que funcionam as demais fontes. E aqui abaixo, ó, ela vai dizer se você pode ou não conectar o seu sistema fotovoltaico de acordo com o tamanho do seu sistema e também de acordo com a potência disponibilizada. Exemplo, se aqui eu tivesse, deixa eu colocar aqui, 15, minha potência fosse de 9,35 e aqui a potência do meu microinversor fosse de 6, por exemplo, 8, o que ele ia dizer aqui? Ó, que eu não posso fazer essa conexão, tá? Então, nesse caso, eu teria que fazer um aumento de carga do meu cliente, ou seja, trocar o ramal de entrada dele e também o disjuntor de entrada, a depender ali, no caso, se fosse preciso. Se não, eu tenho que ir lá na norma da distribuidora e ver se eu vou precisar alterar o ramal de entrada ou apenas o disjuntor, tá bom? Então, essa daqui é a solicitação de acesso. Após a solicitação de acesso, a gente vai ter o memorial descritivo. Já o memorial descritivo da Equatorial é um memorial um pouquinho extenso, então a gente vai ter aqui as informações da capa. Então, a capa é importante, ó, você colocar se ela vai ser individual, se vai ser de autoconsumo remoto, você vai colocar o tamanho do seu sistema fotovoltaico. Aqui até a página 2, ó, você vai colocar o tamanho do sistema fotovoltaico. Ou seja, quando você pegar um modelo de memorial da Equatorial, ele vai estar em vermelho essas informações aqui, aonde você vai precisar preencher. Você só vai precisar preencher da maneira correta, porque senão eles vão reprovar o seu projeto fotovoltaico. Então aqui a mais, ó, abaixo,
a gente tem o número da conta contrato, tem a classe, o nome do titular da UC, o endereço do local, o número do porte e também as coordenadas geográficas. Ou seja, algumas informações que a gente já tem lá na solicitação de acesso, a gente transfere para cá. E aí, a diferença é que você vai ter que ter um levantamento de cargas, tá? Então, esse valor de levantamento de cargas aqui, ele tem que estar igual ao que está aqui, ó, no caso de carga declarada, ó, 4 kW. Se não tiver, eles vão reprovar esse projeto. Então, tem essa tabelinha aqui que você é obrigatório enviar para eles, colocar no memorial descritivo, que ele vai te pedir o consumo. Ah, Igor, se eu não tiver o consumo dos últimos 12 meses, só tiver dos 3 meses, não tem problema, você só coloca aqui dos próximos 3 meses. E aqui ele vai te pedir informações do padrão de entrada, do tipo de ligação. Então, por exemplo, cabo de 4, aqui 220. Aqui também o disjuntor de entrada. Então, ou seja, lá do padrão de entrada do cliente, qual é esse disjuntor? Então, nesse caso aqui é um de 25. Aqui ele vai te pedir o cálculozinho de potência disponibilizada. Então, nesse caso, 220 vezes 25 vezes 1, vezes o fator de potência. Então, que dá 5, que é o mesmo valor daqui, ó. Esse mesmo valorzinho aqui da potência disponibilizada. Mais um pouquinho aqui. Que ele vai te pedir uma foto da caixa de medição, ó, nesse caso aqui, ó, só tirar uma foto do local. Vai te pedir também a estimativa de geração, quais são os dados do ramal de entrada, as informações do gerador, ou seja, dos módulos fotovoltaicos. Por isso eu falei que na primeira etapa você já tem que saber quais são os módulos fotovoltaicos que você irá utilizar, e também ele vai te pedir das características do inversor. Vai te pedir também a proteção, no caso do disjuntor aqui, de proteção, que é o de saída já do inversor, nesse caso aqui, ó, quando ele pede disjuntores, já o de saída do inversor, então, nesse caso aqui foi um de 20 A. Caso você vá utilizar string box, você também tem que especificar no seu memorial descritivo, bem como os DPS que você vai enviar para a distribuidora, tá? Então, esse aqui é o memorial da Equatorial. Após isso, a gente vai ter também a TRT, então você tem uma dúvida muito grande, eita, quais são as informações que eu coloco numa TRT? Da TRT, basta você colocar essas informações aqui, ó, 13 de projeto, 50 projeto e execução, se você for responsável pelo projeto e execução, senão você vai colocar só projeto ou então só execução, tá? Então, você tem que ver aí a negociação que você fez com o seu cliente, seu integrador ou vendedor de energia solar. E a outro código, né, a outra informação, a 1789, que é a de solar fotovoltaico, que aqui você vai colocar o tamanho do seu sistema fotovoltaico, tá? No caso, é a unidade em quilowatt-pico. No caso da ART, então a gente sabe que a ART ela vai alterar de acordo com cada estado. Então, por exemplo, esse layout aqui é do estado do CREA do Piauí. Você pegar um de São Paulo é parecido, já de Goiás é bem diferente. Porém, as informações vão ser as mesmas. No nosso caso aqui, a gente vai colocar de elaboração e de execução do projeto fotovoltaico e aqui também a unidade, no caso, ó, em quilowatt-pico. Então, 3,3 quilowatt-pico. E lembrando que vai depender se você for o responsável técnico pelo projeto, somente elaboração. Caso você seja o responsável por projeto e execução, elaboração e execução do projeto fotovoltaico, tá? Senão a Equatorial ela vai reprovar o seu projeto. Então, bem isso e bem tranquilo aqui sobre a ART. Então, a lista de rateio a gente já falou, então caso você for ter lá contra-contrato, tem que fazer a divisão dos créditos energéticos, tem aula aqui também falando sobre créditos energéticos. Outro ponto muito importante que você tem que enviar é o datasheet dos equipamentos. Então, nesse caso aqui, foi o datasheet da DEIA, que foi enviado. Ó. Lembra das informações que eu falei? Ó? Faixa de tensão tem aqui, fator de potência, então ó, a distorção dos harmônicos também está aqui. Tá? Então, todas essas informações, elas estão aqui, só no ponto de você pegar e colocar lá no sua solicitação de acesso. Legal, então aqui tem um datasheet do microinversor e você também tem que ter outro documento que é o registro do Inmetro. Então o registro do Inmetro do inversor, tá? Basta apenas do seu inversor. E onde é que você vai conseguir esse registro? Ou você coloca no Google registro do inversor X, então você coloca a marca e o modelo dele, ou então você entra em contato com a fornecedora do equipamento fotovoltaico que eles têm obrigatoriamente, eles vão te enviar esse documento, porque é obrigatório você enviar. Se você não enviar, o projeto vai ser reprovado. E também a gente tem que enviar o datasheet dos módulos fotovoltaicos. Então, basta você unir todos num só e enviar para a Equatorial. E também a gente tem o que? O nosso diagrama unifilar fotovoltaico. Esse aqui é um modelo, no caso, ele está com os micros inversores, né? Então, a gente tem todas as informações que foram 2 micros,
em um foram 4, em outro foram 2. E aqui tem as informações da potência, do fabricante, faixa de tensão, os modelos, para que você possa estar elaborando o seu diagrama fotovoltaico. Tem também as informações dos cabos, então é importante colocar as informações do cabo. Tem o quadro geral, então do cliente, no caso da proteção, que nesse caso aqui foi um de 20 A, é o mesmo que eu coloquei lá no memorial descritivo que eu apresentei para você. O DPS, e aqui a gente tem o quadro de cargas. E a Equatorial é a única distribuidora no Brasil que ela pede que você coloque essas informações do quadro de cargas, tá? Então, quadro de cargas instalado e principalmente ela vai te pedir carga e também a corrente, tá? Às vezes ela pede, às vezes ela também não pede. Eu já vi casos em que você não coloca, o projeto é aprovado, mas na maioria das vezes que não é colocado, o projeto ele é reprovado. E veja que a mesma informação aqui, ó, carga instalada 4 kW, aqui na solicitação de acesso também 4 kW, e lá no memorial descritivo, quando eu mostrei a tabela, vou apresentar aqui para você novamente, ó, quando eu coloquei na tabela também 4 kW. Se tiver um valor diferente, ela vai reprovar. E aqui a gente vem para o nosso, também para o nosso padrão de entrada, coloca o númerozinho do poste, a tensão e aqui o disjuntor que está lá no padrão de entrada dela. E aqui do lado a gente vai vir com um carimbo, né, dizendo que é um proprietário, dizendo quem é o autor do projeto, coloca as informações da unidade consumidora, então, ou seja, a parte da legenda ou então do carimbo que você precisa aí enviar para a Equatorial. Depois de você ter feito tudo isso, você vai enviar o seu projetinho para a Equatorial. Então, basta você entrar no site da Equatorial, assim como entrei aqui, no caso está da Equatorial do Piauí, e você vai vir aqui, ó, em geração distribuída. Então, aqui, ó, vai ter parecer de acesso e ligação de vistoria, você vem em parecer de acesso, e aí, a depender do tamanho do seu projeto fotovoltaico, ó, você vai clicar em sim, e aí vai ter de mini geração, microgeração até 10 kW e microgeração acima de 10 kW. Então, por exemplo, se for até 10 kW, então vai pedir aqui os dados do solicitante, então nome do cliente, o RG, o CPF e o celular dele. Vai te pedir também os dados do responsável técnico, quem vai ser um engenheiro ou o eletrotécnico que vai estar assinando por esse projeto. Aqui ele vai te pedir os dados técnicos, então, disjuntor da geração. Então aqui você pode colocar o disjuntor da proteção ali do inversor, tá? Por exemplo, se lá no padrão de entrada for um de 50, mas o da proteção for de 40, você vai colocar o de 40 aqui, tá? Então, é o disjuntor que protege ali do inversor para o quadro de cargas do cliente. E aqui, você vai enviar os seus projetos, né? Então, no caso, o formulário de solicitação de acesso, que no caso é aquele Excel, o memorial descritivo, a RT, o diagrama unifilar, ó, o certificado de conformidade dos inversores. Então, aqui ó, você vai juntar, como eu falei lá, mostrei o PDF, do certificado, também você vai colocar dos módulos e também do seu inversor e vai enviar tudo aqui. E você também vai precisar enviar a sua lista de rateio. Aí, mas eu não vou enviar para ninguém. Você vai ter que enviar ela em branco, assim como está essa daqui, ó. Uau! Essa daqui, ó, tá em branco. Então, você vai ter que pegar ela e vai ter que enviar também para a Equatorial, tá? E aí, você vai colocar um e-mail do solicitante. Então, é importante que você coloque o seu e-mail para que você possa receber as informações. Assim que você enviar o e-mail para ela, né, no caso, depois você clicar em continuar, passado 1 ou 2 dias, você vai receber um protocolo no seu e-mail informando que eles receberam o seu projeto fotovoltaico. E após isso, aí eles vão fazer a análise. Depois de 15 dias, eles vão te dar uma resposta se o seu projeto foi aprovado ou se ele não foi aprovado na distribuidora, aí no caso na Equatorial. Se for reprovado, eles vão dizer no e-mail e aí você vai ter que fazer as correções necessárias. E caso você tenha interesse em aprender mais a fundo em realmente como fazer esse projeto fotovoltaico na Equatorial, tendo todo um acompanhamento, você tendo suporte, participando de um grupo de alunos e também tendo uma análise do seu projeto fotovoltaico antes de enviar para a distribuidora, a gente tem um curso chamado Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Equatorial. Vou mostrar um pouquinho dele aqui para você. Então, aqui ó, tem um curso todinho, completinho, com todas as aulas. Ó. Então, aqui tem aulas de boas-vindas, seja bem-vindo, como é que funciona a análise do seu projeto. Tem também aqui como é que vai funcionar o suporte tanto no individual quanto o suporte em grupo. E aqui a gente tem as aulas específicas,
Por exemplo, aqui, ó, conhecendo a Equatorial. Então, aqui eu falo um pouquinho de como é que você vai conhecer a Equatorial. E aqui você vai aprendendo, ó, como é que você vai preencher uma solicitação de acesso de uma maneira bem correta. Então, aqui, ó, quase meia hora de aula só preenchendo uma solicitação de acesso. Então, tem as aulas também de como é que você vai encontrar as OTMs, ó. Então, vou entrando aqui, ó, dentro do datasheet e vou fazendo todo o preenchimento com você. Bem como uma aula de memorial descritivo, só aula de memorial descritivo, ó, mostrando para você passo a passo de como é que você vai elaborar esse memorial, memorial descritivo com microinversor, quadro de cargas, lembra lá como eu apresentei, ó? Então tem uma aula específica só mostrando para você como é que você vai fazer esse preenchimento. Então, como preencher um RT, preencher também uma TRT e também tem a questão dos diagramas fotovoltaicos, tanto o unifilar quanto o multifilar. E aí, caso você for do Rio Grande do Sul, tem também a particularidade do Rio Grande do Sul e de Alagoas. Ah, mas eu sou de Goiás. Então, de Goiás também, ó, tem as aulas específicas sobre a Equatorial de Goiás, porque lá o memorialzinho ele é diferente, tá? Então, eles ainda estão aceitando o modelo antigo da ENA. E quando for atualizado, a gente também vai atualizar aqui na aula, tá? Então, tem as aulas todas específicas aí para você. E junto a isso, você vai ter aulões também, ó, falando sobre serviços e precificação de projetos fotovoltaicos. Então, quanto é que você cobra um projeto fotovoltaico? Quanto é que você pode estar cobrando? Quais são os serviços? Você também vai ter as aulas das principais motivos de reprovação na Equatorial e também tem uma aula extra aqui sobre layouts, né? Como é que você vai fazer um layout do seu projeto fotovoltaico para a Equatorial? Então, uma aula foi ministrada pelo João Vitor. E junto a isso, você também vai receber de bônus aulas sobre AutoCAD. Então, caso você tenha dificuldade em utilizar o AutoCAD, eu não consigo utilizar o AutoCAD, eu não sei fazer meus diagramas fotovoltaicos, como é que eu faço? Então, aulas específicas de AutoCAD e também você tem acesso a dezenas de diagramas fotovoltaicos só no ponto de você baixar, tá? Então, tem todas as aulas específicas aqui, ó, modelos de projetos fotovoltaicos. E já está aqui, ó, você clica, você já baixa, vai ter dezenas de diagramas só no ponto aí de você utilizar eles. E junto a isso, você vai ter também de brinde uma oficina de mini geração, tá? A oficina de mini geração para que você possa estar elaborando projetos aí acima de 75 kWp. E para você saber mais sobre o curso, quiser se inscrever, ó, tem um link aqui abaixo na descrição, beleza? Então é isso aí, é dessa maneira como você tem o seu projeto fotovoltaico aprovado na Equatorial, são todos esses documentos. E para você que gostou desse vídeo, já curte ele e também se inscreve aqui no nosso canal que a gente está sempre trazendo conteúdos novos aí de projetos fotovoltaicos para que você possa ser aí um projetista. Então é isso aí e até a próxima!